Hashem? Então vamos fazer a leitura de Levíticos, capítulo de número 10, do verso 1 em diante. E não se esqueça que essa Parashá Shemini, essa porção, ela começa no capítulo 9, do verso 1, e vai até o capítulo 11, verso 47. Ok? Vamos ler primeiro esse relato aqui do capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Aharon, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face de Hashem, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante Hashem. E falou Moshe a Aharon: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, ou que se aproximem de mim, e serei glorificado de todo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Aharon, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moshe tinha dito. Estranho, né? Vamos pensar um pouquinho aqui numa situação. Estava acontecendo nesse relato a maior festa que se poderia fazer na inauguração de um templo, que no caso era o tabernáculo. Depois de uma luta de aproximadamente 3 meses, Moisés sobe monte e desce monte, sobe monte e desce monte, para trazer o perdão aos filhos de Israel da parte de Deus, ou para os filhos de Israel da parte de Deus. Chega um momento então em que Deus dá ordem, eles recebem de bom coração da parte de Moisés a boa notícia que Deus lhe tinha dado a ordem, justamente de fazer com que eles construíssem um Mishkan, ou seja, um tabernáculo, e através daquele tabernáculo estaria ali na construção do mesmo a representação do perdão absoluto de Deus para todos aqueles que escaparam vivos quando construíram o bezerro de ouro, aonde muitos morreram. Durante 3 meses aproximadamente, Moisés fez de um tudo para trazer o perdão de Deus. Conseguiu trazer o perdão, ele desce, ele dá ordem para que fosse colhida uma oferta, essa oferta é colhida, e quando eles recebem essa ordem de receber essas ofertas, antes disso eles comemoram Yom Kippur, recebem todas as ofertas, e 5 dias depois eles começam então a construção do templo. Ele pega todos aqueles materiais e eles começam então a construir, eles começam então a criar todos os aparatos necessários para o levantamento do Mishkan. Esse Mishkan então, passa-se algum tempo, ele é construído, e quando ele é construído, quando ele é erguido, que só Moisés consegue erguê-lo, chega então o momento do Shemini, chega a grande festa. Nessa grande festa, antes disso, 7 dias antes dessa festa, Arão, Nadab e Abiú, eles estão dentro desse tabernáculo, com unção sobre a sua cabeça, sem poder sair daquele ambiente durante 7 dias.
Ou seja, eles estão se consagrando completamente, plenamente ao divino, para poder servi-lo de maneira idônea, adequada, dentro das características próprias do próprio Deus. Eles já estão se vestindo de uma roupagem que era aquela roupagem que Adão tinha antes de pecar. Era aquelas vestimentas de glória, aquela roupa cheia de luz que cobria a sua nudez. Só que agora, de uma maneira física, de uma maneira totalmente inspirada pelo próprio Deus, essas vestimentas elas foram feitas na medida certa, dentro das orientações certas, dentro do proposto de Deus, para cobrir aqueles homens que ficariam entre Deus e os seus filhos. Aquele que o representaria, ou aqueles que os representariam 100% diante de Deus. Eram homens extremamente íntegros, homens inteiramente capazes de assumir a função para a qual foram chamados. Por quê? Porque Deus os criou para isso. A neshama dele, a nefesh dele, a alma desses homens são almas especiais. São almas, jovens, são preparadas para desempenhar aquela função, e a sua função seria bem-sucedida, porque as almas deles eram o conector. Da mesma maneira que Adão e Eva eram o nosso representante, como diz a teologia vigente, federal de todo o gênero humano, os sacerdotes também era a representação federal de cada alma do povo de Israel. Compliquei? Então eles estavam ali se preparando para o grande dia. Sabe aquele dia ultra mega? Tem mais algum? Tem ultra mega, Zord, ou seja, qual for outra palavra que se tenha para mostrar que aquele dia era o dia quando conclui-se os 7 dias de unção. Acontece algo extraordinário. Chega o 8º dia, e nesse 8º dia, no dia top, megazord daquele momento, no momento de tamanha euforia, de tamanha alegria, acontece uma tragédia aonde não deveria acontecer. Então nós temos muitas lições a extrairmos. Olha, nós temos dezenas, centenas de lições para extrairmos desses eventos. Bom, antes de nós continuarmos, é importante nós destacarmos o seguinte: se nós estamos estudando essa porção hoje, é porque a mesma configuração daquele Shemini, o mesmo erro daqueles jovens, daqueles homens tão capazes, também cada um de nós estamos sujeitos a cair nele. A configuração, jovens, Camila, daquela época é a mesma da de hoje. Eles eram tão capazes para exercer suas funções, mas nós também somos capazes de exercer a nossa função, seja ela qual for. Se a nossa função aqui a priori é de filho, eu devo exercê-la com a minha alma. Já que ela foi capacitada para isso, eu devo servir a Deus como filho, obedecendo ao pai, obedecendo à mãe. Se eu fui chamado e tenho a habilidade de ser pai, eu tenho que ser o melhor pai ou a melhor mãe. Eu tenho que exercer essa função sem que eu venha a oferecer fogo estranho ao Eterno. Eu não posso me confundir nas minhas tarefas. Captaram? Uma vez na função, é porque a minha alma tem condições de exercer aquela função. Uma vez que alguém me chame para exercer a função de intercessor, é porque a minha alma possivelmente
tenha essa habilidade dada por Deus de interceder. Se é para pregar, para pregar. A minha alma recebeu essas funções, essa habilidade, esse potencial. Eu não posso temer, porque eu dependo unicamente de Deus. Porém, eu também não posso extravasar. Não posso. Eu não posso fazer algo que Deus não me pediu para fazer, porque eu acho que devo fazer. Compliquei ou expliquei? Deu para entender, Jobs? Foi o caso ali desses dois homens. Inclusive, os sábios vão afirmar que esses homens, Nadab e Abiú, eles eram mais capazes, eles eram muito mais nobres. Olha só, eles eram muito mais nobres do que Moisés e o seu pai Aarão. Mas não é porque a minha alma é nobre que eu não esteja sujeito a errar, que eu não esteja sujeito a sair daquilo que Deus me colocou para fazer. Lembra de Adão? Ele foi colocado para lavrar e guardar o jardim do Éden, e ele, em uma de suas funções, falhou. Quando Deus o foi procurar, o procurou na sua função, mas ele não se encontrava mais na sua função. Ele saiu da onde Deus o colocou. E quando ouviu a voz do Senhor, que era o chamado à responsabilidade e à prestação de contas, foi o que ele fez? Exatamente. Ele se escondeu. Mas mesmo assim o Eterno foi atrás dele para quê? Para o reposicioná-lo, para colocá-lo na função que ele deveria estar. Mas a desculpa dele acabou fazendo com que o próprio Deus os expulsasse do Gan Éden. Então nós temos uma tendência muito grande a falhar, a pecar e a nos esconder de Deus. O medo pode ser uma dessas formas que temos de nos esconder de Deus. Dúvidas? Bom, nós estamos lendo então nessa semana a palavra, a porção Shemini, que tem a ver com oitavo. Essa paraxá começa descrevendo os serviços da inauguração do Mishkan, o templo móvel. Após o povo ter doado com entusiasmo os materiais e depois do enorme esforço para conseguir construir a estrutura e cada um dos seus utensílios exatamente da maneira como Deus havia ordenado, foram feitos os serviços iniciais do Mishkan, os corbanotes, os sacrifícios e a inicialização de tudo aquilo que até a época de Jesus foi muito bem exercido, independente das suas falhas. Então ocorreu o que Deus havia avisado. Sua presença pairou sobre o Mishkan, causando enorme alegria em todo o povo. Era um dia histórico para cada povo judeu. Querido, o que vai determinar um dia histórico na vida de qualquer pessoa, geralmente é o que ela está vivendo. Entendeu o que eu disse, né? Acho que não tem razão por que eu explicar mais sobre isso. Mas existe algumas coisas na nossa vida que ela nos marca. O dia do casamento, do primeiro beijo, do primeiro salário, da primeira briga, do primeiro cair do dente. Aí eu falo por meu filho que ele tem quase todos os dentes dele lá, que ele arrancou os dentes dele dentro de um recipiente, não sei para que é aquilo. Para a fada não é. Para a fada do dente pode ter certeza que não é, que nós estamos livres disso. O Jobson jogou muito dente lá em cima do telhado esperando receber alguma coisa, mas... tô falando. Só que a fada do dente só vem um tem telha, né? Na casa dele é laje. Então tem datas, tem eventos, tem situações, tem circunstâncias que marcam muito a nossa vida. E aqui marcou essa paraxá,
ela marcou o tempo, ela marcou um povo e ela hoje marca a nossa história. Esse relato é tão importante que esse relato precisa ser lido todo ano, uma vez pelo menos no ano. Era um dia histórico. Infelizmente, nos dias históricos, por exemplo, nós temos uma data infame em São Paulo que aconteceu há 2 semanas atrás, lá em Suzano, esse atentado desgraçado naquela escola, onde aqueles 2 adolescentes imitaram 2 outros lá nos Estados Unidos, se vocês me lembrem se eu estiver equivocado, aonde se mataram alguns estudantes e feriram gravemente mais de 20. E a gente pôde perceber que o que nós fazemos, por menor que seja o que fazemos, ela vai influenciar alguém a fazer a mesma coisa. Então esse relato bíblico é uma advertência para nós, para que nós não venhamos a cometer o mesmo erro. Ok? Eu estou aqui tentando ainda lembrar onde é que eu deixei o estudo. Bom, infelizmente essa enorme alegria foi manchada por uma terrível tragédia. No princípio do dia da inauguração, os filhos mais velhos de Aharon, Nadav e Avihu, que eram Coanim, ou seja, sacerdotes, ofereceram incenso que Deus não havia pedido. Lembra que bênçãos e maldições é você estar debaixo de alguém com autoridade para te abençoar. Aqueles homens foram abençoados com o sacerdócio, mas Deus não pediu aquilo. Então eles de boa intenção foram oferecê-lo, porém a intenção deles não foram tão puras, porque eles ofereceram algo a Deus que Deus não tinha pedido a eles. Imediatamente um fogo saiu do céu e os matou. No meio de um momento de incrível felicidade, o povo judeu teve que se deparar com uma perda irreparável. Tem pessoas que morrem, mas que não deixam tanto vazio na terra. Outras, sim. Por isso que na maioria das vezes nós só sabemos valorizar o que temos quando perdemos. Então vamos aqui ao que os sábios dizem. Em relação à morte dos filhos de Aharon, Rashi, um grande sábio judeu, ou grande exegeta, diz o seguinte: ele nos ensina algo muito interessante. Olha que maneiro. O erro dos filhos de Arão, que causou a morte deles, começou muito tempo antes do dia da inauguração do Mishkan. Lição, queridos. Antes do cabra quebrar a cara, ele vai dar indício dias antes, meses antes, anos antes. A Bíblia nos ensina o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho uma Bíblia online aqui. Não. A Bíblia diz o seguinte: pela procedência do teu filho, você vai saber se a índole dele é boa e justa. Então, antes que algo aconteça na minha e na sua vida, vai se dar um indício, vai se dar um sinal que alguma coisa está fora do eixo, que alguma coisa está fora do lugar. E por que esses sinais têm que vir? Para que nós possamos termos tempo hábil para consertar essa trajetória. Compliquei, queridos? Está muito simples? Está muito fácil? Está tranquilo? Porque tu está muito calado, Jovem, eu estou preocupado contigo. Então vamos continuar no que Rashi diz. Na Parashá Mishpatim, faz as Parashás, os Parashiotes anteriores, olha que maneiro. Essas porções de estudo nos relata que, pouco antes da entrega da Torá, Deus se revelou através de uma visão profética a Moisés e Arão, também a Nadav e Avihu, e aos 70 anciãos. Quando Deus foi entregar a Torá,
foi entregar sua lei, foi entregar suas instruções aos homens, no caso ao povo de Israel e depois deles para toda a humanidade, nessas porções Deus profeticamente revela a esses 4 personagens principais e aos 70 anciãos. Ou seja, nada acontece na vida do povo de Israel sem que antes Deus não revele aos seus santos profetas. E tudo isso com o objetivo único de nos desviar do mal. Queridos, se tem alguma coisa que não está dando certo, reflitam, peçam orientação divina, peçam informação do Malhut Hashamayim, que é do reino celestial, para que você possa ter de Deus as orientações necessárias para continuar. Porque às vezes a coisa está dando certo e você, está dando errado e você está insistindo na coisa errada. Você está vendo que a coisa está indo de mal a pior e você insiste. E não é que Deus não esteja respondendo, a maioria das vezes é porque Deus já deu indício, mas nós não atentamos, porque estamos apegados àquilo. Não queremos ver, não queremos sentir, não queremos dar mão à palmatória diante daquilo que nos está sendo mostrado. Então vamos ver o que aconteceu. Capítulo 24 de Êxodo, está aí pertinho. Acabou nosso tempo, queridos, pelo amor de Deus. Capítulo 24 de Êxodo. Só para confirmar, alguém poderia ler para mim? É. O verso 9. Subiu Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel. Subiram, ficaram ao pé do cume do monte. E Deus então vai a eles e se revela, faz pactos com eles, faz uma aliança com eles. Mas vamos ver mais o que é que o nosso sábio Urashi vai dizer. Bom, segundo o relato, era uma revelação de Deus que poucos do povo tiveram mérito de presenciar. Porém, Nadab e Abiú olharam para esta visão de Deus de uma maneira desrespeitosa e, por isso, receberam um decreto de morte celestial. Olha que interessante. Olha como é que os sábios, ao ler esse relato e ao conectá-lo ao relato do capítulo 9 de Levíticos, o que é que ele nos revela? É como se naquele momento de tamanha grandeza no Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai, na revelação de Deus a eles, Urashi vai dizer que eles agiram de maneira não respeitosa, não honrosa, e por esse desdém eles foram sentenciados à morte pelo nível das suas almas. Lembra que nós aprendemos quarta-feira passada? Que não é o caso de Nadab e Abiú aqui, mas nós aprendemos que Paulo vai dizer aos Gálatas 6, verso 7, se eu não estou equivocado, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isto mesmo colherá. E o que é zombaria? Adultério é uma forma de zombaria. Assassinato é zombaria. Me ajudem? Não. Os 3 pecados mortais. Idolatria. Então, o que é zombar de Deus? É não andar em obediência a Ele. Então, todo pecado é uma zombaria contra Deus. E dependendo do nível espiritual de tal pessoa, ela vai receber uma sentença menor ou maior. Compliquei? Simples, né? Está muito fácil. Quer fazer alguma observação? Está tranquilo?
Então vamos continuar aqui. Então, por que Deus não os matou imediatamente, no momento em que transgrediram e foram condenados à morte? Rashi explica que Deus não queria manchar a alegria do povo judeu na entrega da Torá. Deus aguardou por outro deslize dos filhos de Arão, que ocorreu justamente no dia da inauguração do tabernáculo. Somente naquele momento, com a combinação das duas transgressões, a pena de morte celestial foi finalmente aplicada. O que é que eu e você precisamos aprender aqui? Que a nossa vida, seja para sermos abençoados ou punidos, são acúmulos de mérito ou acúmulos de pecado. Às vezes o camarada faz um pecado enorme, grande demais, ele não é punido naquele momento. Aí ele faz uma coisinha de nada e o mundo desaba sobre a cabeça dele. Aí a gente raciocina e pensa, espera aí, mas quando ele cometeu aquele pecado enorme, ele não sofreu tanto. E agora, por conta desse pecadinho, ele sofre dessa maneira. Não é por conta do pecadinho, é por conta dos acúmulos. É por conta de um pecado sobre outro pecado. Simples, né? Como tudo. Simples, fácil como tudo na Torá. Muito fácil. Então aqui eles não foram punidos ali porque havia um mérito. Eles estavam alegres. O povo de Israel estava alegre. Então eles não foram punidos. Porque de uma certa forma eles também contribuíram para que houvesse aquela alegria toda. Como Deus, na sua onisciência, sabia que eles iriam pecar, então aguardou aquele momento. Mas pastor, e se eles não tivessem pecados, eles não sofreriam dano. Então existem medidas, e essas medidas, seja para bênção, seja para punição, Deus respeita os seus níveis. Quando chega ao nível que ele estabeleceu, ele pune. Quando chega ao nível que ele estabeleceu dentro de uma obediência, ele abençoa. Lembra daquele homem de 38 anos no tanque de Betesda? Ele estava lá há quanto tempo? 38 anos. Mas por que se esperou 38 anos para curar aquele homem? Até que ele aguentasse o máximo que ele podia, para que de uma certa forma ganhasse um certo mérito entre eles, a paciência, a longanimidade e a perseverança, para poder alcançar a cura de Cristo, ou a cura que veio por Cristo. Simples, fácil, como tudo. Eu quero animar ele, mas tá ruim. Ele está cansado demais. Alguma dúvida? Se diga. É que você está assim, eu estou querendo, você quer fazer alguma pergunta. Tem uma pergunta? Faça. O versículo 2 do capítulo 10 de Levítico diz que saiu fogo de diante do Senhor. Isso. Esse fogo saiu do tabernáculo, desceu do céu, saiu de onde exatamente? Boa pergunta. Se o autor aqui não te respondeu, eu te respondo no final. Não me deixe esquecer, tá? Porque o autor vai dizer que saiu fogo do céu. Ou seja, pode ter vindo diretamente do trono. Porém, eles entraram no tabernáculo. Então, acredita que saiu da Arca da Aliança. O Senhor Deus saiu fogo do céu. Né? Exatamente. Acredito que foi da Arca da Aliança que saiu, porque Deus estava presente naquele momento, já que a Arca da Aliança, ela é um trono. É onde Deus se assenta. Ou, como alguns dizem, onde Deus coloca os seus pés. Ok? Então vamos lá. Porém, este ensinamento de Rashi desperta um grande questionamento. Se Deus não quis manchar a alegria da entrega da Torá e por isso adiou a morte de Nadav e Abihu, então por que ele também não poupou os filhos de Arão no dia da inauguração do Mishkan, para não manchar a alegria daquele dia tão especial? Interessante, né? Quando alguém estraga o seu dia, você esquece dele? Não. Eu digo que
as tragédias nos marcam mais do que as grandes coisas boas que acontecem em nossas vidas. Infelizmente. Outra pergunta: se já não era o momento certo da aplicação da pena da morte celestial, então por que não aguardar mais um pouco? Vamos tentar responder. Em primeiro lugar, Deus estava nos ensinando um importante fundamento em relação ao estudo da Torá. Lembra que nós falamos sobre o estudo da Torá na quarta-feira? É importante demais o estudo da Torá. A dedicação a Deus começa pelo estudo da Torá. Enquanto Deus estava lá dando a Torá àqueles homens, aquele povo, e esses homens, como os cabeças das tribos, estavam lá, como representante de todos que ali estavam, do poder legislativo, executivo, e qual é o outro? E judiciário, todos estavam ali presentes, e religioso, Moisés e Arão. Deus então os privou da morte, porque eles estavam aqui naquele momento de uma grande dádiva celestial, que era a palavra de Deus. E Deus diz que essas palavras nos traz vida, e vida com abundância. Então, enquanto eles estavam ali recebendo a Torá de uma certa forma os protegeu. Claro que eu estou interpretando dessa maneira, tá bom? Ok, tudo bem? E não esqueçam daquele rabino que eu já falei para o Jobson, que ele se dedicava tanto a Deus, ele se dedicava tanto ao estudo da Torá, que para que a morte o tirasse a vida, ele teve que se perder um pouquinho da atenção da Torá para poder morrer. Porque na Torá está a vida. Em Cristo Jesus está a nossa vida. Então, se Cristo é a Torá viva, olha que coisa maravilhosa. Se Ele está em mim e eu estou nele, realmente eu tenho a vida eterna. Então eu tenho que me dedicar ao aprender a palavra de Deus e a praticá-la, que é isso que traz a vida. Não adianta aprender sem praticá-la, mas ninguém pode praticá-la senão aprendê-la. Qualquer pergunta me interrompa, tá ok? Em qualquer outro tipo de conhecimento, não importa as emoções da pessoa no momento em que ela se dedica ao seu estudo. Porém, para que o estudo da Torá nos preencha de verdade, ele deve ser feito sempre com alegria e entusiasmo. Dá um sorriso aí, Jobson. Dá um sorriso aí, filho. Ele está cansado. O Jobson é muito sorridente, sempre para cima. Olha o que os sábios estão dizendo aqui, que o estudo da Torá, ela não pode ser sem entusiasmo, não pode ser desvinculada da alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque eles iriam aprender mais a respeito do Senhor. Eles iriam aprender coisas novas a respeito do Senhor. Eles poderiam, a partir daquele momento, aprender algo, corrigir algo e praticar algo que até então eles não tinham conhecimento. Eles iriam aperfeiçoar-se. Dúvida? É por isso que Deus quis... Tristeza e estudo da Torá são duas coisas que não combinam. Ok, meus amores? Estou tentando lembrar um texto aqui, que grande alegria... Me fugiu o texto. Mas tristeza não combina com o estudo da Torá. Por isso que existem os louvores, as orações, porque nós devemos estar sempre com o coração alegre para servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Porém, ainda uma explicação mais profunda, com uma importante aplicação para nossas vidas. Em relação à entrega da Torá, Deus nos ensinou a importância da alegria no seu estudo. Já o Mishkan, já o tabernáculo, representa a nossa Avodah Hashem. O que é Avodah? Quem lembra?
Pastor, não lembro nem o que eu almocei hoje. Avodah Hashem é o serviço a Deus. Olha que maravilha que nós estamos aprendendo. Ou que maravilhoso que nós estamos aprendendo. A Torá, ela deve ser aprendida e ensinada com alegria, com entusiasmo. Elas se fundem na presença do Senhor. Complete para mim, quem sabe. Na presença do Senhor há abundância de alegria. Quando você está estudando a Torá, você está diante do próprio Deus. Você está diante do Criador. Você está diante do autor e inspirador da Torá. Deu para entender, né? Agora, e o que tem a ver, ou qual é a diferença então do Avodah Hashem, do serviço a Hashem? Bom, no Mística representa o nosso serviço a Deus, em especial o cumprimento dos mandamentos. Você não vai à igreja, você não ia só ao tabernáculo só para ouvir o grande, ou ultra, o supra, rabino ou sacerdote. Você não ia só para isso. Você iria para oferecer alguma coisa a Deus. Você ia para servir a Deus. Você estava lá para guardar a sua alma servindo a Deus. Então, lá você aprendia os mandamentos e praticava esses mandamentos. Compliquei não, né? Os mandamentos relacionados ao mística, os mandamentos relacionados à família, ao campo, ao dinheiro, à sociedade e coisa do tipo. Deus adiou a morte de Nadav e Abihu para não manchar a alegria da Torá, mas não adiou essa tragédia no dia da inauguração do Mística. Para quê? Para nos transmitir uma tremenda e importante lição. O que é que vocês acham que lição é? Acontece muito isso na casa da Alda. Precisamos fazer o nosso serviço a Deus com constância e dedicação. Amém? Ou seja, sempre. E dedicação, porque a dedicação vai levar-nos ao aperfeiçoamento. Mesmo quando estamos passando por dificuldades. E mesmo que estejamos tristes, o serviço do Senhor tem que ser feito com constância e com dedicação. Algumas pessoas condicionam o cumprimento do mandamento a estarem em uma situação boa e confortável na vida. Não, quando eu tiver com uma situação boa, eu vou entregar o dízimo. Está errado. Não, quando eu tiver tempo, eu vou servir a Deus. Isso está errado. Eu estou condicionando aquilo que nós aprendemos na quarta-feira. O reino de Deus precisa estar sempre em primeiro lugar. A sua justiça tem que estar sempre em primeiro lugar. Aí as coisas começam a funcionar. Eu não posso condicionar o meu serviço a Deus. Quando eu estiver, não, hoje eu estou triste, eu não vou servi-lo. Você tem que servi-lo. Hoje eu não estou querendo cantar, eu não vou cantar. Você tem que cantar. Hoje eu estou chorando, não vou me alegrar com quem se alegra. Não, vou lá me alegrar com quem se alegra. Muitos pensam, vou cumprir os mandamentos, pois as coisas na minha vida estão indo bem. Ou vou cumprir os mandamentos, pois me sinto feliz e preenchido. Não é assim. O meu serviço ao Senhor independe do meu estado emocional, independe do meu estado financeiro, independe do que está acontecendo em minha volta. Pergunta, meu filho. Está doido para fazer a pergunta?
Não está não? Amém. Isto é um grande erro, pois devemos cumprir os mandamentos, por isto ser o correto a se fazer, e por isto ser o que nos conecta a Deus e a nossa espiritualidade, independente do que está acontecendo em nossas vidas ou com nossas vidas. O meu serviço é a minha conexão com Deus. É o que me liga a Ele, é o que me torna parecido com Ele. Eu não me torno parecido com o meu Messias, com o Eterno, lendo. Eu só me torno fazendo. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Nós somos feitura dele em Cristo Jesus, no Mashiach Yeshua, criados à sua imagem, para andarmos em boas obras, obras essas preparadas de antemão para que andássemos nela. Ok? É isso que me torna parecido com Deus, com o Messias. É isso que faz com que o Malhut Hashamayim, o reino celestial, venha em nossa direção. Os cálculos de Deus são muito complexos, envolve o conhecimento do passado, presente e futuro. Por isso que às vezes você vê gente aí aprontando e parece que não é castigado, porque o cálculo de Deus não é os nossos. A maneira de Deus calcular a vida de alguém não é da maneira que nós calculamos. A maneira de Deus ver o que o outro está fazendo é diferente da maneira que nós vemos. Por isso que Jesus vai dizer, Yeshua vai dizer, não julgueis, porque com a mesma medida com que julgais, sereis vós também julgados. Porque o nosso julgamento, quando ele é mal feito, e por que ele é mal feito? Porque nós não conseguimos enxergar toda a verdade naquilo que nós estamos vendo. Ele não disse que nós não deveríamos julgar. É tanto que ele vai dizer, mas primeiro tira a trave do teu olho, para que você possa ver bem. Ou seja, quando o outro peca, possivelmente eu esteja me olhando no espelho. Então aquele pecado do outro pode ser meu. Talvez alguém aqui, graças a Deus, nunca matou ninguém fisicamente, mas já pensou em esganar muito filho, muito marido, o patrão, o motorista do ônibus, o vizinho e coisa do tipo. Então nós nos tornamos, de certa forma, um assassino virtual. Isso é tão profundo e importante que o próprio Messias disse assim, aquele que atentar no seu coração, aquele que atentar para uma mulher em seu coração, cobiçá-la, já pecou. Terrível, né? Porque o reino celestial, o reino espiritual é o reino diferenciado do nosso. Então, como nós queremos ajudar o nosso semelhante, eu primeiro devo olhar. Espera aí, ele está xingando? Deixa eu ver se eu estou xingando também. Ele está cobiçando a mulher ou o marido alheio? Então deixa eu ver se eu também estou cobiçando, para que eu possa corrigir o outro. Captaram, filho, as informações? Porque os cálculos de Deus é diferente dos nossos. Diga. Porque quando faz essa... eu percebo que tem alguma coisa para ser perguntada. Por isso as dificuldades são bondades de Deus. Olha que interessante. São oportunidades e deveríamos até mesmo agradecer por elas. Algumas vezes Deus nos manda dificuldade e sofrimento para limpar nossas almas e nos preparar para a vida eterna no mundo vindouro, completamente purificados dos nossos erros. Então passa a ver a sua dificuldade como um purificador de almas. O que foi que nós aprendemos que vai contribuir para isso na quarta-feira? Que reclamação é a ausência de quê? Vê se está aí no teu caderno, então anotou. Essa é outra, né? É a ausência de gratidão. Reclamação é a ausência de gratidão. Os sábios dizem que o que é rico é aquele que se contenta com o quê?
E nós estamos contentes com o que temos? Com o carro que temos? Com a moto que temos? Com a casa que temos? Com os tênis? Com as roupas? Geralmente nós estamos sempre reclamando. Porque é ausência de gratidão. Para a gente fechar, os sofrimentos e dificuldades são uma forma de Deus consertar o estrago causado à nossa alma quando fazemos uma transgressão. Isto se assemelha a uma panela na qual é cozido, olha que legal, é cozida uma comida que não é própria. A panela absorve gosto, olha que interessante, o gosto dos alimentos não apropriados. Cara, isso é fantástico. Sendo necessário passar por um processo de cacherização, de purificação, que isso acontece em Peça, e nós estamos pertinho dela, para que possa voltar a ser utilizada. Este processo de cacherização vai depender de como o gosto dos alimentos proibidos foi absorvido, podendo ser um processo mais simples, que consiste em mergulhar o utensílio em uma água fervente, ou pode até mesmo envolver um processo de libun, que consiste em passar o utensílio pelo fogo de um maçarico. O mesmo se aplica para a nossa alma. Cada erro que cometemos causa uma mancha espiritual em nossas almas. Por isso, em um ato de bondade, Deus nos coloca no fogo das dificuldades, para nos purificar e limpar as manchas que causamos às nossas almas através das nossas transgressões. É muito natural quando você cozinha uma carne, um tipo de um alimento que tem um cheiro muito forte, depois que você lava e cheira, o cheiro está na panela.